Olá, eu sou Martenil de Holanda, vim trazer uma mensagem de fé que está escrito no livro de Bênção de Outono, do missionário R.R. Soares, direto para o seu coração. Companheirismo sadio. É bem melhor seguir as orientações bíblicas. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herdade que me caiu por sorte e pelejamos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Juízes, capítulo 1, verso 3. Após ouvir do Senhor que nem todas as tribos deveriam lutar pelo território em prol da ocupação de Judá, a tribo da qual nasceu o Salvador pediu a Simeão ajuda para dar fim à ocupação dos cananeus. Simeão e Judá eram o segundo e terceiro filho de Jacó com Leia, por isso deveria haver grande proximidade entre eles. Ao ser perguntado se ajudaria Judá a ocupar a sua porção, Simeão se ofereceu, e isso fortaleceu o terceiro filho de Leia na batalha. A camaradagem na obra de Deus é importante. Veja o que declarou Salomão: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga ao seu trabalho. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. Jesus revelou o valor de dois concordarem em oração. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pediram, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Eles fizeram a obra. Quando a união entre os irmãos, o Senhor se alegra. Cerca de 1500 anos depois, o rei Davi falou sobre isso, dizendo: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Salmos, capítulo 133, verso 1. Eles eram descendentes desse tronco abençoado. Por outro lado, quando os irmãos se estranham e agem fora da vontade divina, cometem um erro grave, porque uma casa dividida certamente se desfará. Mateus, capítulo 12, verso 25. É bem melhor seguir as orientações bíblicas. Judá pediu ao irmão que acompanhasse até a herdade que lhe havia sido dada. Aquela era uma boa proposta de acordo para ambos, pois depois de vencer os que lá estivessem, Judá subiria com Simeão, a fim de também ajudá-lo a ocupar a parte dele. Triste é quando alguns se consideram melhor do que os outros e tentam realizar a obra sozinhos. E depois de tanto esforço, muitas energias e tantos gastos desnecessários, não reconhecem os seus próprios erros. Judá e Simeão teriam de pelejar contra os cananeus, esse povo que habitava ali primeiro do que eles eram maus, não respeitavam o Senhor e certamente estavam bem armados esperando a chegada dos filhos de Jacó. Essa terra havia sido dada a esse servo de Deus pelo verdadeiro dono, o Criador. Igualmente, fomos chamados para conquistar o mundo perdido para o reino dos céus. Por isso, devemos trabalhar no Evangelho, cooperando com aqueles que também foram convocados. Essa camaradagem tem de ser no âmbito espiritual, pois viver de beijos e abraços com os irmãos, visando obter sustento, foi proibido pelo Senhor, que nos advertiu. E não leveis bolsas, nem alforjes, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, 4. Isso não significa que não devemos respeitar quem faz a obra de Deus sobre toda a bandeira. Porém, o excesso de amizade humana não faz bem, porque facilmente um se decepcionará com alguma atitude do outro. Simeão, o segundo filho de Leia, disse sim, partindo com o terceiro filho dela para assumirem a herança que lhe cabiam. Depois, o mesmo se daria com Judá, ao qual ajudou o irmão a limpar a sua porção dos cananeus. Havendo união, o reino de Deus só tem a ganhar. Amém. Oração. Deus do companheirismo sadio,
Quando nossos interesses se rendem aos teus, nada nos impede de fazer a obra de acordo com teus planos. É bom parar de acumular herança pessoal para dar a ti filhos entre os perdidos, que chamam de tua herança. Nossas conquistas terrenas ficarão aqui após a nossa partida. Não queremos ser responsáveis por alguns prejuízos do teu reino, porque então não colocamos no banco o valor que recebemos para negociar e damos-o de volta para a tua obra, a mesma quantia com juros recebidos. Precisamos de juízo, sabedoria e verdadeira ajuda que só pode vir de ti. Que a tarefa para a qual fomos chamados não seja realizada de modo carnal. Ela não é a nossa herança, mas poderá ser responsável pela grandeza do que nos dará no grande dia. Que Deus abençoe e até a próxima.